Capítulo 143 Os selos do universo. Após a bela performance de Fan Mei, ela conseguiu um lugar na mente de todos os competidores. Contudo, aqueles no pico do 7º grau e a meio passo do Dao da Alma não deram muita importância, todos ali eram gênios, amados filhos do céu. Praticamente todos no 7º grau conseguiriam derrotar Jin Kong. Todavia, o feito de Fan Mei foi gravado na mente de todos, eles sabiam que ela não havia demonstrado todos os seus trunfos, a arte da espada mutável era apenas a ponta do iceberg. Ela tem um intelecto apurado, Li Shang. Você notou? Gao Yao. Sim. Ela usou o que água dela para criar uma fina linha de água, a qual estava preso ao cabo da espada e criou um caminho para toda a eletricidade de Jin Kong escorrer para a terra, Li Shang. Realmente. A pulsação dela não se alterou nem por um segundo e cada passo foi pensado. Interessante, Sei Liu. Ela foi genial, poucos haviam notado que seus ataques não eram tão simples. A espada dela, usando a lâmina das antigas, possuía uma alta resistência, sendo assim, ela precisou criar um fio d'água para criar um caminho. Seria algo simples se ela não tivesse que pensar nisso enquanto defendia, desviava, e contra-atacava, tudo em menos de 0,2 de segundo. Aos olhos dos outros ela ganhou por pura força e pelo fato de seu cultivo estar no meio do 7º grau do Dao do Espírito e seu oponente apenas no pico do 6º grau. Entretanto, aos olhos daqueles no Dao da Alma, Purificação e Li Shang, eles compreenderam a verdade por trás de toda a batalha. Era uma pena que eles não poderiam se comunicar com seus conhecidos para lhes pedir para terem cuidado com ela, já que durante toda a reunião dos 3 continentes, eles eram proibidos de ter qualquer contato com o exterior. As lutas continuaram e depois de um tempo foi a vez de Li Shang. Seu oponente era alguém no 5º grau do Dao do Espírito, estando ele atualmente no início do 7º grau. Não foi difícil vencer esta batalha. Wen Kang e Xuanhong tiveram a infelicidade de cair contra cultivadores no pico do 7º grau e a meio passo do Dao da Alma respectivamente. Ambos demonstram grandes técnicas e suas forças eram louváveis, sem dúvida eles venceriam se tivessem enfrentado pessoas no mesmo nível. Contudo, a sorte também era necessária no caminho marcial. As lutas seguintes foram rápidas e simples, fazendo com que rapidamente os 30 duelos terminassem, resultando em 30 competidores para a próxima fase. Contudo, devido à grande quantidade de que gasto por todos, a próxima rodada de duelos só ocorreria em 3 dias. Nesse meio tempo todos seriam alocados em alojamentos isolados dentro da seita Fênix. Li Shang foi alocado em uma casa realmente bela, 2 vezes o tamanho da sua casa na seita da chama púrpura. Haviam 3 quartos, 2 salas, cozinha, banheiros, salas de cultivo, sala de treinamento corpo a corpo e até mesmo um grande pátio para cada um. Aquele local era reservado aos competidores, sendo que haviam somente 30 delas, as quais só eram utilizadas por poucos dias somente quando havia a reunião dos 3 continentes. Li Shang aproveitou para dormir na primeira noite. Uma boa noite de sono era muito benéfica para o corpo e para a mente, apesar de um cultivador poder aguentar facilmente 2 a 3 meses sem dormir, ainda era bom se preocupar com este simples ato. No segundo dia ele ficou cultivando e descansando sua mente e corpo. Ansiedade, agitação e preocupação não eram benéficos, além disso, o período de 3 dias era pouco para ele obter algum ganho significativo. No terceiro e último dia, ele foi se encontrar com Fan Mei e Gao Jiao, ambas o receberam tranquilamente. Fan Mei, ao ver que ele havia chegado ao 7º grau do Dao do Espírito, estava realmente surpresa. Ela compreendeu que Li Shang não era alguém simples, sendo assim, ele era digno de seu respeito. A Gao Jiao, por outro lado, sempre gostou de Li Shang, ela o achava interessante por seu talento surreal, suas tentativas falhas de sedução eram mais uma brincadeira do que algo realmente mal intencionado.
Ele também sabia disso, ela nunca empregou todas suas artimanhas para cima dele, não que fizesse diferença, mas ele compreendeu que ela só o estava incomodando. Durante este dia Li Shang lhes deu algumas palavras sobre os outros campeões, já que ele havia analisado todas as lutas com o olho do dragão, a quantidade de informação que ele tinha era enorme. Elas ficaram extremamente gratas por sua ajuda. Fan Mei, que sempre foi fria e indiferente, lhe mostrou um rápido sorriso. Ela também lhe ofereceu uma garrafa de vinho, a qual Li Shang abriu e tomou junto às duas. Dessa forma o terceiro e último dia passou. Ao entardecer, Li Shang se retirou e foi para suas próprias acomodações. Lá ele se sentou em posição de lótus e conversou com Gao Liao e Sei Liu. A conversa entre o trio se ateve a diversos assuntos, mas começou com Bai Shen, o demônio de linhagem pura. Bai Shen, quão forte ele realmente era. Li Shang. HM. Ele era um soldado do exército do antigo deus demônio. Gao Liao. Só um soldado. Li Shang. Sim. Bai Shen provavelmente estava no Dao acima do Dao lendário, faz tanto tempo que algumas memórias estão nubladas. De qualquer forma, aqueles no Dao lendário eram somente soldados, já que Deu, o deus demônio, estava no pináculo do cultivo, era normal para ele ter soldados com tamanha força. Gao Liao. Entendo. Quando ele falou sobre linhagem pura, é o mesmo sistema do usado para os dragões. Li Shang. Sim. Na realidade a raça dos dragões é extremamente vasta. O antigo deus demônio, o qual possuía a personificação Yin, era um deus dragão do caos. Uma raça extremamente poderosa e diferente da maioria dos dragões, possui uma grande afinidade com a energia Yin. Gao Liao. HM. Interessante, Li Shang. A existência é extremamente vasta, garoto. Mesmo um reino dimensional, como o reino mortal, o reino Asura ou o reino dragão, são apenas um entre centenas de milhões de outras dimensões. Sei Liu. Nem mesmo eu ou Sei Liu vimos todos estes lugares. Existem dimensões onde a vida não existe, outros nem mesmo os imortais conseguem sobreviver. Alguns lugares existem seres humanos que jamais ouviram falar sobre cultivo. Em alguns as leis universais são completamente diferentes. Gao Liao. Significa que os reinos Asura, reino mortal e reino dragão, não são os mais fortes. Li Shang. Bom. Na realidade, até onde se tem ideia, esses três reinos são as maiores dimensões conhecidas. Também é deles que saíram os mais poderosos cultivadores de toda a existência, mas nada impede que existam pessoas poderosas em outros lugares. Na realidade existem muitos seres cultivando isolados de todos, como se estivessem esperando algo acontecer para acordar de seus profundos sonos. Sei Liu. Há bilhões de trilhões de milhas dali. No meio do espaço profundo havia um senhor de idade, não havia nada a milhares de milhas à sua volta e só era possível ver pequenos pontos luminosos ao longe. Alguns eram galáxias, outros eram planetas e estrelas. Sua aparência era frágil, como se a velhice sugasse sua vitalidade. Contudo, seus olhos emanavam vida e poder, o espaço ao redor de seu corpo era fluido, e o homem era um com ele. Não só com o espaço, mas com tudo, era como se ele fizesse parte da própria existência. Todavia, seu rosto demonstrava uma seriedade, seu olhar era de contemplação e dúvida. Alguém que usa aquela energia apareceu. Eu não imaginei que estaria vivo para ver isso ocorrer, faz quase 10 milhões de anos. Ah! Eu estou velho demais para isso, mas devo honrar a promessa que fiz. Quem quer que seja, eu vou segurar eles por algumas décadas para você. Espero que até lá tenha alcançado no mínimo 2/3 do caminho marcial, senão sua morte é certa, disse o velho. Enquanto isso, à sua frente o espaço tremeu e uma grande fenda se abriu, revelando um grande exército, tão vasto como a areia do mar. Haviam dragões, demônios, seres humanos e todos os tipos de raça ali, com forças em vários daos. Na frente de tal exército havia 4 seres, todos eles transmitiam a mesma sensação que o velho.
Você realmente irá se opor a nós? Disse um deles. O velho só deixou um sorriso cair em seus lábios enquanto movia as suas mãos tão rápido quanto a própria luz. Em bilionésimos de segundo um imenso selo dourado se formou, então no momento seguinte a fenda no espaço se fechou. Essa é a primeira fenda que eles abrem, mas já gastei tamanha energia para fechar. Parece que só conseguirei continuar fechando elas por 50 anos antes de ficar sem força, murmurou o velho, enquanto fechava os olhos e procurava nos confins do espaço por alguma perturbação, indicando que alguma outra fenda seria aberta. Enquanto isso Li Shang ainda estava dentro de sua casa, o sol agora entrava pelas janelas e iluminava o interior do quarto onde ele estava sentado em posição de lótus. Ao ver a luz tocando sua pele, ele se espreguiçou dizendo, finalmente a próxima fase de duelos iniciará. Rapidamente se ajeitou e foi até o ponto de encontro, dali HYN Tai levaria todos até o palco central, para então iniciar a segunda fase da quarta etapa da reunião dos três continentes.